Amados irmãos, queridos amigos, irmãs e amigas em Jesus Cristo, que a graça e a paz do nosso Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com você. Muito obrigado por assistir os vídeos e peço desculpas a você por 2 semanas que eu não postei vídeo. É que na verdade eu estava me preparando mentalmente e espiritualmente para essa série de 21 temas que nós teremos a partir de hoje. Serão 21 dias seguidos, tá bem? E vai ser uma análise, quer dizer, uma meditação, na verdade, na vida de Daniel. Nós vamos analisar os 12 capítulos de Daniel e espero aí poder atender aos anseios de todos nós em relação à mensagem deste livro. É um livro complexo, profético, selado, mas eu não quero trabalhar a parte profética do livro. Eu quero trabalhar um pouco mais a biografia de Daniel. Dentro dessa biografia, o relacionamento dele com Deus, e buscar nessa biografia, nessa vida de Daniel aí em Babilônia, uma lição prática para nós, tá bem? Nós vamos gastar 3 temas aí no capítulo 1, e aí nós vamos seguir até o capítulo 12, onde nós devemos fechar entre 21 e 25 temas no livro de Daniel. Bom, eu quero que você ore por mim, ore para que essa mensagem realmente seja relevante para nós e que possamos todos aprender muito no livro de Daniel, tá bem? Muito obrigado a todos pela inscrição, pelo compartilhamento, obrigado pelos likes. Eu sei que muitas vezes nós esquecemos o like, mas o like é o que mais promove o vídeo dentro do YouTube. Então, na medida do possível, Deus usando você, o Espírito Santo iluminando você, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos e deixe o like para promover o vídeo dentro do YouTube. Deus é contigo. Amém? Ore comigo. Maravilhoso Deus, eterno e bom Pai que habita nos céus. Estamos começando uma série, a série Daniel, e queremos, ó Pai, te suplicar que ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cada um de nós, Pai, tem sua luta individual, cada um de nós tem sua batalha pessoal, cada um de nós tem seus limites, suas fraquezas, e nesse momento, Senhor, todos diante do teu altar, queremos abrir o coração, queremos abrir a nossa mente, queremos abrir a nossa alma, para que o Senhor preencha plenamente com a atuação e a habitação do Espírito Santo em nós. Sem ti nada somos, sem ti nada podemos fazer, mas queremos aprender mais do Senhor, queremos nos relacionar melhor contigo, queremos crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos ser mais semelhantes ao Senhor, queremos espelhar teu caráter, queremos viver a tua vida, Senhor. Queremos verdadeiramente ser filhos e filhas de Deus. Portanto, Senhor, abraça cada um de nós em nossas fraquezas, perdoando as nossas limitações e pecados, para que possamos cada dia, Senhor, corajosamente confessá-los diante do Senhor, a renunciá-los, a abandoná-los e assim viver e praticar toda a tua vontade. Porque o Senhor disse que somente aqueles que fazem a vontade do Senhor habitarão no céu. E nós queremos habitar contigo, Pai. Portanto, aceite a nossa adoração, aceite o nosso louvor, aceite a nossa entrega. E também, Senhor, aceite os nossos pedidos, resolve os nossos problemas, cure as nossas doenças, sare as nossas enfermidades. Nós colocamos a nossa vida no teu altar, te suplicando as tuas bênçãos, no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, amados, abra sua Bíblia,
Daniel, capítulo 1. O livro de Daniel tem 12 capítulos e praticamente é a história de Daniel. Lógico que o capítulo 3 é dedicado aos seus amigos e o resto do livro todo é, digamos assim, um diálogo de Daniel com Deus. Daniel se coloca nas mãos de Deus e se coloca como instrumento de Deus na Babilônia, um representante vivo de Deus e atuante. E Deus vai usar Daniel de forma poderosa. Então o livro de Daniel é uma biografia do próprio Daniel. Então a gente aprende muito dessa biografia ao analisar o livro. E a primeira coisa que eu quero analisar com você diz o versículo 8. Nós vamos hoje parar para analisar somente o versículo 8. Observe aí. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Amados, um versículo desse, lido aleatoriamente, levaria a gente a tomar a seguinte conclusão, ou chegar à seguinte conclusão. Daniel vivia em Jerusalém e, de repente, ele foi acorrentado e levado para a Babilônia. E ali na Babilônia, então, Daniel disse, bom, Deus está me punindo de alguma forma e eu simplesmente agora vou obedecer a Deus, vou fazer tudo o que Ele manda para eu poder me dar bem aqui na Babilônia. Não é esse o contexto. Por favor, ao analisar o capítulo 1, e eu convido você a fazer uma leitura completa de todo o capítulo, nós não faremos isso em nenhum dos capítulos, nós vamos ser pontuais nas mensagens, mas essa mensagem aqui, nós queremos falar sobre escolhas. E ao falar sobre escolhas, nós definimos claramente aqui na biografia de Daniel que ele não começou a ser fiel a Deus na Babilônia. Na Babilônia, Daniel, veja que o texto diz, resolveu Daniel. Ou seja, Daniel, ao analisar as circunstâncias do cativeiro, ao analisar as circunstâncias do conflito que ele estava vivendo agora entre viver os princípios de Israel ou viver os princípios da Babilônia, Daniel tomou a seguinte decisão, ou seja, ele concluiu que, embora ele estivesse escravo na Babilônia, veja, ele estava escravo na Babilônia. E agora ele diz, embora eu esteja na Babilônia, escravo da Babilônia, eu vou continuar vivendo os princípios que eu aprendi em Israel. E veja, o versículo é claro aqui, que Daniel faz uma escolha. Amados e amadas, preste atenção, na vida todos nós, sem exceção, temos esse direito. Todos nós vivemos de escolhas. Muita gente diz, eu fiz isso porque eu fui obrigado. Não. O texto aqui deixa claro que Daniel, embora tivesse a sugestão de um cardápio na Babilônia, ele resolveu não contaminar-se com as iguarias
e a comida e o vinho que o rei bebia na Babilônia. Ou seja, embora estivesse na Babilônia, Daniel resolveu que ele não iria viver os costumes da Babilônia. Ele escolheu não participar da vida da Babilônia. Embora estivesse na Babilônia, Jesus Cristo, na oração sacerdotal, João capítulo 17, Jesus Cristo disse: vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Então, na vida, sempre teremos a escolha. Não existe essa ideia na Bíblia de que você pode ser desculpado porque você está vivendo uma situação diferente. Ao contrário, todos nós vivemos uma palavrinha chamada liberdade. Deus sempre vai nos dar o direito de escolha. Agora eu e você decide que tipo de escolha vamos fazer. Eu posso escolher viver em obediência. Daniel estava na Babilônia, estava escravo da Babilônia, estava sentenciado a uma vida de escravidão, sem retorno a Israel, ou pelo menos durante 70 anos. Esse era o limite do cativeiro babilônico, determinado pelo próprio Deus. Então, durante 70 anos, eles não deveriam lutar contra o cativeiro, eles deveriam se adaptar ao cativeiro. Diz a mensagem de Jeremias, capítulo 34, se eu não estou enganado, 36. Deus disse para os filhos de Israel, na Babilônia: plantem vinha, cultivem frutas e cereais, e construam casas, e casem-se, e deem-se casamento, porque o cativeiro vai durar 70 anos. Então Deus estava orientando os seus filhos a não lutar contra o cativeiro, mas fazer do cativeiro uma oportunidade de melhorar o relacionamento com Deus. E aqui nós encontramos em Daniel que, embora ele estivesse na Babilônia, ele não iria contaminar-se, nem viver os princípios da Babilônia. Isso chama-se de liberdade de escolha. Agora, quando foi que Daniel tomou essa decisão? Eu creio, e o espírito de profecia confirma, Daniel era um jovem fiel a Deus antes do cativeiro. Daniel era um jovem puro antes do cativeiro. Daniel era um jovem obediente antes do cativeiro. Então, quando ele chega um momento crítico do conflito, ele sabe o que fazer. A sua escolha não é aleatória, não é momentânea, não é circunstancial. Aliás, os maiores erros da nossa vida nós cometemos porque falhamos em pequenas decisões tomadas diariamente, ou a serem tomadas diariamente. A procrastinação nas escolhas, nas decisões, nas assertivas, é que nos fazem, no momento crítico, tomar decisões equivocadas ou precipitadas que nos levam ao arrependimento, à tristeza e ao remorso posteriormente. Daniel está vivendo na Babilônia. Deixe-me ver se eu acho o texto de João, capítulo 17, onde Jesus Cristo diz que a gente está no mundo, mas não somos do mundo. No versículo 14 de João, João 17, versículo 14, está escrito assim, ó: eu lhes tenho dado a minha palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também no mundo não sou. Versículo 15, não os tires do mundo, mas guarde-os do mal. Eles não são do mundo, como eu também do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então observe, Daniel estava na Babilônia, mas ele não pertencia à Babilônia. Agora, quando Daniel faz uma escolha antes de chegar na Babilônia, não importa o que vai acontecer, nós precisamos perceber que
na vida física, intelectual, profissional, emocional e espiritual, tudo funciona à base de escolhas. As nossas escolhas nos levam a decisões, nos levam a atitudes e ações. Mas tudo começa na escolha. E observe o texto é claro, resolveu Daniel. Daniel, na verdade, aqui, ele conclui. Ele não toma uma decisão precipitada, ele toma uma decisão consciente, amadurecida dentro de um relacionamento diário com Deus. No seu relacionamento diário com Deus, Daniel decidiu que, não importasse as circunstâncias, as intempéries, as dificuldades que ele enfrentasse, ele permaneceria fiel, puro e obediente. Vai ser difícil? Vai, lógico. Para cada decisão que a gente toma, existem as consequências. E Daniel tem que enfrentar as consequências das suas escolhas. Agora, quando eu falei de liberdade aqui, lá em Tiago capítulo 2, versículo 12, está escrito que nós somos julgados, nós somos avaliados por Deus pela lei da liberdade. Daniel capítulo 2, versículo 12 está escrito: falai de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Meus amados, Daniel capítulo 1 apresenta para nós a verdadeira predestinação bíblica. Porque a verdadeira predestinação é aquela que dá ao ser humano, e isso é fruto de um Deus de amor. Deus dá ao ser humano a capacidade de escolha. Daniel, inclusive, quando ele estava lá em Jerusalém, lembre-se que Nabucodonosor cercou a cidade ficou sitiada durante um tempo, o povo dentro da cidade começou a passar fome, havia os conflitos internos, as famílias começaram a se alimentar dos próprios filhos. Daniel, naquele momento, ele poderia rejeitar a Deus. Ele poderia ter escolhido dizer: Deus nos abandonou, é hora também de abandonar a Deus. Os deuses da Babilônia são melhores do que o nosso Deus, porque eles são poderosos e eles conquistam tudo que eles querem, e eles arrasam com todos os lugares por onde passam, e nada é superior à Babilônia. Então agora eu vou colocar o meu coração na Babilônia para viver os princípios da Babilônia, para fazer a vontade da Babilônia. Mas Daniel tinha um relacionamento com Deus. E a decisão de Daniel, ela é tão amadurecida que ele está disposto a morrer a negar esse Deus. Isso chama-se livre-arbítrio. Ah, Reinivaldo, mas ele era judeu. Ele, inclusive, era da família sacerdotal dos judeus. Ou da família imperial. Ele era príncipe. Não importa. Vocês sabem quantas pessoas foram para o cativeiro? Todo Israel e Judá foi para o cativeiro. Milhares. Israel tinha cerca de 1 milhão de soldados. Digamos aí que morreu 80%. Só em Judá tinha cerca de 400 mil soldados. Vamos dizer que morreu 80%. 8 vezes 4, 32, morreu 320, ficou 80 mil soldados que foram levados escravos para a Babilônia. Mas digamos que não foi, mas foram milhares de famílias inteiras arrastadas e levadas para a Babilônia. A fila era interminável, aqueles 700 quilômetros que eles percorreram a pé. Era uma fila interminável de famílias de judeus levadas para a Babilônia. E
E lá no meio daquela multidão está um jovem determinado a não negar a Deus, independente das circunstâncias. Isso é o poder da escolha. Agora, não é uma escolha circunstancial, não é uma escolha de momento, não é uma escolha com medo das consequências. Muitas vezes, como pregador, eu me preocupo muito com isso. Porque às vezes nós fazemos um sermão muito eloquente, um sermão poderoso, o Espírito Santo realmente toma posse da gente e a gente faz um sermão eloquente e poderoso e leva você às lágrimas, à tristeza, sentir que você está errado e desejar uma mudança. Mas se você não tem um relacionamento diário com Deus, por que a igreja, a maioria das igrejas hoje evitam os grandes acontecimentos e eventos? Porque se percebeu que esses eventos levavam as pessoas a fazerem mudanças momentâneas, não mudanças permanentes. E o que nós encontramos na biografia de Daniel, se é que a gente pode analisar de um ponto de vista bem prático, é que Daniel, ele tomava decisões baseadas exatamente num relacionamento diário com Deus. Se a gente observar o livro de Daniel, por exemplo, Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes no dia. Isso é hábito, rotina. Daniel tinha uma rotina de oração e não fazia nada sem oração. No capítulo 1 nós encontramos Daniel orando, pedindo sabedoria a Deus para vencer esse momento de escolha de não comer nada imundo na Babilônia. Nós encontramos Daniel orando, intercedendo pelo rei no capítulo 2. Nós encontramos os amigos de Daniel em oração no capítulo 3, nós encontramos Daniel em oração no capítulo 4, Daniel em oração no capítulo 5, Daniel em oração no capítulo 6, Daniel em oração no capítulo 7, Daniel em oração no capítulo 8, capítulo 9, capítulo 11 e capítulo 12, Daniel está em oração. Isso é hábito. Meus amados, a vida cristã não tem significado, não tem valor, se a gente não tem o hábito do relacionamento diário com Deus, de uma vida de comunhão com Deus, de um andar com Deus. E aí a gente fica maravilhado quando Daniel começa a orar e o anjo é comissionado, sai do céu a uma velocidade da luz para vir atender a oração de Daniel. Como um homem pecador como Daniel recebe um privilégio desse? Nós encontramos no capítulo 9, o anjo diz, quando você começou a orar, saiu a ordem, vá ajudar Daniel, vá socorrer Daniel, vá auxiliar Daniel e vá explicar as profecias a Daniel. Porque você, Daniel, é um homem muito amado por Deus. Meu amado, minha amada, nós encontramos, nós podemos passar aqui o resto do ano falando de Daniel, porque é maravilhoso. Mas eu quero passar para uma segunda questão aqui, no capítulo 1 da biografia de Daniel. Veja, Daniel resolveu, primeiro, ser fiel, ser puro, continuar fiel, continuar puro e continuar obediente. No livro de Levítico, capítulo 11, Daniel aprendeu o que ele podia comer e o que ele não podia comer. E dentro do cristianismo moderno, muitas pessoas, distorcendo a palavra de Deus, estão dizendo que você pode comer o que você quiser. Lembre-se, Jesus Cristo disse que nós não somos deste mundo. Nós somos herdeiros do reino dos céus. Nós somos herdeiros da vida eterna, da imortalidade. Então eu e você precisamos tomar uma decisão importantíssima na nossa vida. Eu quero continuar fiel. Eu quero continuar puro. Eu quero continuar obediente à palavra de Deus. Ah, mas minha comunidade de fé, minha igreja, meu líder religioso não ensina isso. Então, se ele não ensina isso, meu irmão,
É hora de você ir para o assim diz o Senhor. E o assim diz o Senhor, no livro de Coríntios, capítulo 6, 2 Coríntios, capítulo 6, observe o conselho de Deus para os filhos dele, os Daniéis, as Danielas desses dias finais. Deus está dizendo para todos nós, Deus está dizendo para mim e para você. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, olha, já começa no versículo 14, vamos lá, 14 até o versículo 18. Está escrito: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Que harmonia entre Jesus Cristo e Belial? Ou Jesus Cristo e o maligno? Ou que ligação, que união pode haver entre o crente e o incrédulo? Versículo 16. Que ligação pode existir entre o santuário de Deus e o santuário dos ídolos? Porque nós somos santuário de Deus. Como ele mesmo disse, habitarei no meio de vocês, e serei o Deus de vocês, e vocês serão meu povo. Versículo 17. Por isso, retirem-se do meio deles, diz o Senhor, e não toquem em nada imundo. Versículo 18. Eu serei para vocês, Pai, e vocês serão para mim, filhos e filhas, diz o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Isso é Novo Testamento. Veja, eu estou falando de escolhas. Daniel foi para a Babilônia, mas ele não pertencia à Babilônia. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, precisamos de um relacionamento diário com Deus, precisamos de comunhão diária com Deus, para não fracassarmos nas nossas escolhas, para tomarmos decisões sábias, decisões conscientes, amadurecidas do relacionamento com Deus, para que a gente não envergonhe, não desonre o nome de Deus. E aí Daniel disse, não vou comer. Ele não tomou essa decisão arbitrariamente, nem momentaneamente, nem circunstancialmente. Ele tomou essa decisão fruto de uma relação amadurecida, de uma comunhão diária com Deus. Agora eu e você, como cristão do século 21, vamos dizer que Deus mudou a palavra, sendo que no Novo Testamento Deus continua dizendo, não toque em nada imundo. Efésios capítulo 6, versículo 18 diz que não se embriague com vinho, ou seja, não use bebida alcoólica. Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, Deus diz, se você comer, se você se vestir, se você fizer qualquer outra coisa, faça tudo para glorificar a Deus. Meu irmão, minha irmã, a nossa vida é feita de escolhas. E Daniel escolheu ser fiel, ser puro. Ele decidiu ser, não. Ele decidiu continuar puro, fiel e obediente. Nesse mundo tenebroso, onde o mal impera e leva a gente a tomar decisões equivocadas, tem muita gente hoje aí vivendo do YouTube, seguindo regimes e orientações do YouTube e aí comendo de tudo. Ou, como diz aí a filosofia moderna, seguindo o seu coração. Siga seu coração. A religião moderna diz que nós temos que seguir o nosso coração. Cuidado, Daniel nos dá um exemplo aqui. Daniel resolveu em seu coração não seguir a vontade própria, não seguir os seus desejos pessoais, não seguir as orientações circunstanciais na Babilônia. Ele estava na Babilônia, mas o seu coração não estava na Babilônia. O seu coração não pertencia à Babilônia, então ele não iria seguir o coração dele,
porque Jeremias 17, versículo 9 diz que o nosso coração é corrupto, é enganoso. Cuidado com essa religião do coração, meu irmão, minha irmã. Não siga a religião do coração. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9 diz que você deve seguir o seu coração, mas você vai sofrer tremendamente as consequências das escolhas do seu coração. Porque o nosso coração é corrupto e é enganoso. Daniel resolveu em seu coração continuar puro, continuar fiel, continuar obediente a toda a palavra que sai da boca de Deus. Meu amado, nesse primeiro sermão da vida de Daniel, do livro de Daniel, eu quero fazer um apelo para todos nós. Lógico que nós vamos ainda trabalhar o capítulo 1, não se preocupe. Nós vamos ainda trabalhar mais 2 mensagens no capítulo 1. Nós vamos falar um pouquinho mais aí sobre essa questão da alimentação, na 2ª e 3ª mensagem. Mas hoje a questão é escolhas. E Daniel escolheu ser fiel, ser obediente e ser puro. Ele escolheu se manter puro na Babilônia. Ele iria contrariar as regras do reino da Babilônia para permanecer fiel, puro e obediente à palavra de Deus. E você? Estamos vivendo em dias emprestados, dias finais. Jesus Cristo breve voltará. Estamos vivendo um momento crítico da história em que todo ser humano diz: faça a sua vontade e siga o seu coração. Que caminho você vai tomar? Que decisão você vai escolher? Daniel resolveu permanecer, embora na Babilônia, puro, fiel e obediente. É o seu desejo? É o seu desejo fazer da Bíblia a sua regra de fé e prática? É seu desejo obedecer a toda a palavra que sai da boca de Deus? É seu desejo manter o seu corpo limpo, puro, fiel e obediente para glorificar a Deus? Para ser plena habitação do Espírito Santo e para que você seja de fato filho e filha de Deus? Ore comigo. Bondoso Deus, Criador dos céus e da terra, a nossa gratidão a Ti, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Assim como Daniel, muitos de nós ainda estamos ou vamos passar por momentos difíceis e de escolhas difíceis na nossa vida. Ajude-nos, Pai, para que as nossas decisões, as nossas escolhas seja fruto do relacionamento contigo, da comunhão contigo, para que essas escolhas nos leve a descansar e ter paz em nosso coração, de que a gente não está sendo acusado de nada. Diz o texto que se a nossa consciência não nos acusar, nós temos paz diante do Senhor e Ele ouve as nossas orações. Portanto, Senhor, ajude-nos hoje a fazer escolhas sábias, com base na Tua palavra, com base no relacionamento contigo. Ajude-nos, ó Deus, a nos manter puros, fiéis e obedientes à Tua palavra, independente das circunstâncias, independente das intempéries e problemas que tenhamos que enfrentar, que continuemos fiéis ao Senhor, até que o Senhor venha do céu e nos dê a coroa da vida eterna. Nós oramos ao Senhor e Te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.